Olá, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo ao Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 desse Evangelho. Pega a sua Bíblia, abre-a, procura um lugar bem tranquilo e vamos meditar na palavra. Vamos orar primeiramente, pedindo que Deus nos dê a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do entendimento da lei dele. Pai, eis-nos aqui, disponíveis e dispostos a aprender da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, enquanto meditamos na Tua lei. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, guardar nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, a dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Esse capítulo, ele vai falar das coisas em secreto, sendo recompensadas pelo Pai que vem em secreto. Fala do Pai que fala das coisas que fazemos em secreto, mas somos recompensados em público. Fala do Pai que conhece o secreto. E fala das obras de justiça. É interessante que quando fala de justiça, o versículo 1 vem falando para a gente não exercer a justiça de maneira hipócrita. Quando fala de justiça, vai mencionar, para frente a gente vai ver, as ofertas, que aqui fala como esmola, o jejum e a oração. São três coisas que nós devemos fazer no secreto e o Senhor nos recompensará. Então, tendo esse parâmetro, nós vamos agora analisar sobre a questão da esmola, que também está ligado, porque esmolar da esmola é uma forma de ofertar também. E Jesus está falando que a nossa oferta deve ser feita de forma sigilosa, de forma secreta, em vez de tocar-se trombeta. Ele fala disso porque os fariseus faziam isso de uma forma que as pessoas pudessem ver e se agradar deles. É interessante porque na aula passada a gente falou sobre deixar a luz brilhar. Aí depois Jesus fala para a gente fazer e a mão direita não saber o que a esquerda faz. Parece controverso, mas não é. Deixar a luz brilhar fala de deixar a glória de Deus ser manifesta. E não deixar a mão direita e a esquerda ver o que é feito é quando a gente busca a glória para si mesmo, que é no caso o que os fariseus faziam. Eles buscavam, com esses tipos de ações, a glória dos homens. E hoje é muito comum a gente na internet, eu já vi muita gente fazer isso. Ama colocar foto de coisas de mantimento sendo entregue, de ações que foram feitas. Não é que está errado fazer isso, tá? Não é que está errado. Mas é um exemplo de que às vezes a gente faz isso com a intenção de ser visto. Quando a intenção é de ser vista e ela deve ser pensada, tá? Nos menores detalhes. No nosso ministério, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de ser visto. Quando a gente faz o intuito de ser visto, é aí que está o pecado. A sua luz ela vai brilhar de qualquer forma, mas quando você provoca aquilo para ter algum benefício, aí está o pecado. E Jesus fala sobre isso. Você vai perceber também que o capítulo 6 é uma continuação do capítulo 5, porque a gente, basicamente dos versículos 43 e 48, você vai perceber, depois dá uma analisada, dá uma lida, que é o versículo 43 e 48, vai falar sobre amar o inimigo, sobre perdão, vai falar muito sobre essas práticas de perdão.
E eu, de vez em quando, vou fazer algumas alusões a esses versículos. Mas continuemos. Versículo 5 diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. É muito interessante esse versículo 5, porque fala que aqueles que oram para ser vistos já recebem a sua recompensa. E qual que é a recompensa que eles já recebem quando a gente faz algo para ser visto? É a recompensa dos homens. Só que Jesus está ensinando para a gente que quando a gente orar, a gente deve buscar se guardar, se esconder, entrar no quarto. Você tem um quarto, você tem um lugar onde você ora. Entrar no quarto, irmão, sobretudo naquela época, tinha muitas casas judaicas, elas tinham um quarto em cima, porque as casas judaicas eram feitas de forma que eles poderiam secar trigo, secar sementes no seu telhado. E tinha uma escadinha ao lado e a maioria das casas tinha um quartinho em cima para receber os hóspedes. E é esse quarto que provavelmente é esse quarto que o Pedro está orando no livro de Atos, na casa de Cornélio. A gente vê lá, na casa de Cornélio, perdão, na casa de Simão. Ele está orando lá, nessa casa. E ele tem uma visão para ir a Cornélio. E esse quarto, e Jesus menciona esse quarto sobre entrar nesse lugar e buscar orar, buscar a presença do Senhor. A gente, muitas das vezes, nossa realidade hoje é um pouco diferente, mas a gente deve ter um lugar de sigilo para orar. Você deve buscar um lugar de sigilo para orar. E quando você faz isso, você é recompensado por Deus. Talvez você me pergunte, mas como eu devo orar? Você deve orar de todo o seu coração. Você deve orar com as suas palavras. E Jesus ele vai dar um padrão sobre nossa forma de orar. Porque orar é conversar com Deus. Só que existem algumas coisas que você deve ter em vista enquanto você ora. E a gente vai mencioná-las através da oração do Pai Nosso. Portanto, ao orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O primeiro ponto do Pai Nosso é a paternidade de Deus. Você pode orar fundamentado na paternidade de Deus. A oração do Pai Nosso não é uma reza, não é algo para você ficar fazendo e repetindo, mas é um modelo de oração. Lógico que tem momentos que a gente realmente usa esse modelo e proclama junto, porque é uma oração apostólica, é uma oração que veio do ensinamento de Jesus. Mas aqui ele estava, sobretudo, passando um modelo para nós. E ele começa falando sobre a paternidade e sobre aonde o Senhor está. O Senhor está no céu. Quando ele fala, Pai nosso que estás no céu, ele está mencionando que há uma paternidade celestial. Ele está apontando para essa paternidade celestial. Então, se você tem dificuldade de chamar Deus de Pai, quero orar com você nesse momento. Senhor, eu quero abençoar a vida dessa pessoa. Se essa pessoa teve uma ferida com seu pai e não consegue, com seu pai terreno, e não consegue chamar Deus a ti de Pai,
Eu quero nesse momento pedir, Senhor, que essa pessoa possa abrir o coração e te chamar de Abba, te chamar de paizinho, te chamar de meu Pai, meu querido Pai, meu Pai amado, meu Pai em quem confio, meu Abba, meu amor, meu protetor, meu Pai. Seja curado nesse momento, seja curado em nome de Jesus. Então, chamar Deus de Pai deve ser algo que cresce no nosso coração, porque nós somos verdadeiramente filhos de Deus, porque nós fomos salvos e o Espírito de Deus vive em nós e está em nós o Espírito de adoção. Nós somos adotados como filho, fazemos parte da família. A nossa origem é o céu. Nós vamos voltar de onde viemos. Vamos voltar para o céu, vamos voltar para o seio do Pai. E nós devemos santificar o nome de Deus. Nós devemos separar ter o nome de Deus como precioso, o nome do nosso Pai como precioso, o nome do nosso Pai como um nome excelso. E Jesus também estava apontando para o primeiro mandamento, que é santificar o nome do Senhor, que é guardar o nome do Senhor, que é não falar no nome de Deus em vão. Ele aponta para essas realidades que o judeu conhecia bem, sobre a santificação do nome de Deus. O nome de Deus tem que ser precioso à nossa boca. O nome de Deus não pode ser usado de qualquer maneira na nossa boca, mas deve ser usado para socorro. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Existe um reino, existe um território. O que é o reino? É um território governado por um rei. E no céu existe esse território. O céu é um lugar onde é governado por um rei. E nosso Deus é um rei. E onde o rei governa, a vontade dele, ela é feita. Não tem mais ou menos, não tem depois. A vontade do rei é feita. Então, quando a gente pede, venha o reino de Deus e seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu, nós estamos pedindo que tudo o que acontece na terra aconteça no céu. E as orações, elas ligam terra e céu. Quando nós oramos, nós permitimos, nós liberamos a vontade de Deus sendo executada na terra e no céu. Então, quando você orar, você deve buscar na palavra a vontade de Deus sobre aquela situação. Esse é o padrão desse versículo. Se você tem uma oração acerca de cura, acerca de restauração, acerca da cidade, você deve buscar na palavra a vontade de Deus para aquela situação, para que ela ocorra na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, fala sobre a provisão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, fala sobre nós orarmos por provisão. Não é vergonhoso você orar por provisão, você orar pelas suas necessidades, você orar para Deus suprir as necessidades. Tem gente que às vezes fala comigo assim, pastor, mas eu não sou muito de pedir. A palavra está falando aqui, ó. Peça. A palavra de outra sorte vai dizer depois, peça, pedir, dá-se-vos-á. Você deve pedir, mas não para benefício próprio, para se vangloriar, mas para abençoar a sua família, para dar condições à sua casa, aos seus filhos. Você deve pedir o seu pão diário, o seu sustento, você deve pedir mobilidades para a sua família. O Senhor se alegra nisso, peça. Peça, Senhor, eu preciso disso para hoje, eu preciso disso para essa semana. O pão nosso fala sobre suprimento, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E fala também sobre você confiar, porque muitas situações e muito suprimento é para cada dia. Você às vezes não vai conseguir enxergar muito longe em algumas áreas da sua vida, em algumas áreas de suprimento. Mas você precisa confiar. Então, quando a gente ora por suprimento, a gente deve confiar que Deus não vai falhar. Eu costumo dizer, Deus faz de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, Ele sempre faz. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores.
Vocês lembram da aula passada que nós oramos pelos inimigos e perdoamos também aqueles que tinham nos ofendido? Como é que foi para você aquela oração? Você orou por alguém assim que você lembrou? Não é fácil, né? Mas Jesus ensina a gente a orar por essas pessoas, porque Ele vai dizer que se a gente não ora, se a gente não perdoa as ofensas que fizeram contra a gente, Ele também não vai perdoar as ofensas que nós fizemos contra Ele. Lembra que eu falei que às vezes a gente diz assim: eu perdoei, mas não quero perto de mim. Imagine se Jesus fizesse a mesma coisa, perdoasse a gente e não quisesse a gente perto dele. Perdoe. Perdoe as dívidas, perdoe aqueles que te ofendem, perdoe. Porque é da maneira que você perdoar, é a proporção que Deus vai te perdoar. Então, a oração, vou me estender um pouco mais aqui, a oração quanto ao perdão deve estar presente na sua prática de vida. Sua oração deve, quando você orar, você deve liberar perdão às pessoas, ter isso como uma prática de vida. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu acho que é a oração menos feita nessa porção. É a prática que a gente menos ora, digamos assim. Não nos deixe cair em tentação. Eu gosto muito desse versículo, porque Jesus está ensinando que a gente deve orar para não ser tentado, para que diabo, para que Satanás não nos vença em tentações. Às vezes a gente vive ciclos de tentação porque a gente não ora. A gente ora quanto desejo, mas a gente deve orar para também ser livrado de cair em tentação. É isso que Jesus está ensinando aqui. Ora para que Satanás não te tente. Ora para você não cair em tentação, para você ser livrado do mal. Ora. O Thales escreveu uma música, né? Mas todo dia um pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. As propostas vêm e me chamam. Mas eu escolho Deus, escolho ser amigo de Deus. A gente deve orar: Senhor, não me deixe cair em tentação. Me livra do mal, Senhor. Não me deixa pecar contra Ti, não me deixa pecar contra a Tua palavra. Me livra do mal, me livra das pedras de tropeço, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui, no final da oração, há uma doxologia. O que é doxologia? Basicamente, tá? Doxologia é uma espécie de louvor, de finalização, utilizada nos escritos judaicos, que eles exaltavam o nome de Deus. Por exemplo, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Isso é uma doxologia, que o Paulo faz uma oração, ou então quando ele fala a Ele a glória pelos séculos e séculos, amém, é uma doxologia, é uma exaltação no final de uma oração e no final de louvor. Então, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, é essa doxologia, essa elevação do nome de Deus. Então, quando você orar, você deve terminar a sua oração exaltando o nome de Deus, levantando o nome de Deus, exaltando o nome de Deus mais alto. Às vezes eu percebo que as pessoas não têm muita compreensão do poder do louvor, do poder de levantar o nome de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. Quando a gente adora, quando a gente louva, Deus vem e coloca o trono, estabelece o trono dele na situação. Quando você louva, você coloca o trono na situação. Você coloca o próprio Deus na situação. Então a nossa oração deve constar desses temperos, desses ingredientes. Não é que você vai usar as mesmas palavras sempre, mas você deve ter esse parâmetro para você orar. Versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto,
com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Essa palavra hipócrita, ela é muito interessante, que ela era utilizada também, começou dos teatros, porque as pessoas, elas, já viu quando fala com sincero? Sincero é a pessoa sem cera, porque no teatro se usava as máscaras e se passava a cera para fazer um outro personagem, e com isso também chamava as pessoas de hipócritas, porque elas passavam essa cera para fingir que era outra pessoa. Por isso que Jesus usa essa palavra hipócrita. É alguém que passa uma cera, alguém que não é sincero, alguém que faz algo, mas é mentiroso, não faz aquilo de todo o coração. Então Jesus estava falando que quando a gente jejuar, a gente deve jejuar sem cera, deve fazer de todo o coração, sabe? Não deve usar o jejum como uma arma de um super crente. O jejum, irmãos, é para quebrar principados e potestades, é para quebrar a nossa vontade. O jejum, por que esses três estão juntos? Lembra que eu falei? Oferta, oração e jejum. Você vai ver os três nesse capítulo direto. É só sobre isso que fala o capítulo 6. Anota aí. Oração, oferta e jejum. Na verdade, a ordem está: oferta, oração e jejum. É sobre isso que fala o capítulo 6. E você vai perceber que esses três têm que andar junto. Ou seja, se você ofertar, é importante você jejuar, é importante você orar. Porque um sem o outro cai na hipocrisia. Por exemplo, jejum, se você não estiver orando, seu jejum é só greve de fome. Se você não estiver ofertando, se você não estiver abençoando alguém de alguma maneira, é só greve de fome. Então, o jejum, ele te ajuda. Por que a gente ora e jejua? Por que a gente jejua? Porque o jejum libera a fome pelo noivo. O jejum, ele vai calar a sua alma. Os livros de Isaías vai falar que jejum é aflição da alma. A alma é aquela parte de nós entre pensamentos, sentimentos e emoções. Então, quando você cala esses lugares em você, você consegue abrir, aberto no teu espírito uma compreensão. A verdadeira fome vem. E Jesus está falando, mencionando que a gente não deve ficar utilizando do jejum como um meio de glória. Porque os fariseus, eles não tomavam banho naquele dia, eles faziam de maneira externa o seu jejum. Eles faziam de uma forma que todos pudessem ver que eles estavam jejuando. Eles vestiam pano de saco, eles ficavam tristes. Já viu quando tem gente que jejua, faz tudo para todo mundo saber? Mas Jesus falou, o seu jejum, fora os públicos, irmãos, existem jejuns comunitários. Eu faço esses comentários porque às vezes eu falo uma coisa e eu percebo que no meu espírito você até é acusado. Jejuns comunitários é uma coisa. Jejuns que umas pessoas vão te cobrir em oração é uma coisa. Agora, o jejum que você faz pessoal, que você faz com a sua família, ele deve ser sigiloso. Você deve lavar o rosto, ficar bonitão, bonitona e jejuar e sorrir muito, porque teu Pai vai te recompensar. E depois ele vai falar, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Eu vou começar por baixo, pelo versículo 21. Onde está o teu tesouro? Onde está o nosso tesouro? Jesus vai falar, se você descobrir onde está o teu tesouro, você descobre onde está o teu coração. Onde estão as coisas mais preciosas para você? Ali vai estar o teu coração. E depois eu volto mais, falo um pouco mais. Mas o versículo 19 fala para não acumular tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Ele usa essa expressão traça porque um dos tesouros no Oriente eram tapetes finíssimos. E as pessoas guardavam esses tapetes porque eles eram valiosos demais. E as traças corroíam esse tapete, que era um dos tesouros que eles mais tinham.
Jesus aponta para isso. Como também outros metais. Ele fala da ferrugem, porque hoje pra gente o cobre não tem tanto valor, mas lá também tinha, naquela época tinha valor. Então assim, ali o cobre era enferrujado, né? Então havia ferrugem também. E onde que os ladrões escavam? As paredes, elas eram feitas de barro, e para se entrar nas casas, os ladrões escavavam, porque muitas das vezes na parede o povo judeu, eles colocavam o próprio dinheiro. Eles faziam buracos naquelas paredes e colocavam os recursos ali. Então, quando um ladrão queria soltar uma casa, ele ia escavando as paredes da casa. E Jesus fala sobre isso. E isso aponta para quê? Para quê hoje? Qual é a aplicação disso na nossa vida? Às vezes a gente é junto, eu falei e encorajei a você a pedir o pão, a você pedir o sustento. Mas às vezes a gente tem acúmulo. O que é o acúmulo? O acúmulo é o excesso. O acúmulo é o transbordo. Existem necessidades e existem coisas que devem ser supridas na nossa vida. Para a gente até dar, para a gente poder abençoar. É muito bom ter transbordo. Mas quando você começa a acumular esse transbordo, quando você tem mais de uma coisa parada na sua casa e o outro não tem, quando você corre só atrás de recursos e perde o tempo e não vê sua família, seus filhos crescerem, não tira tempo com a sua esposa, com seu cônjuge, isso sim é acumular tesouros sobre a terra. E isso o Senhor condena. E Ele vai dizer para a gente que é para a gente ajuntar tesouro no céu. A palavra em Apocalipse vai falar, lembra que eu falei aqui que na terra a traça ela vai estar corroendo. Mas Jesus vai falar para a gente que essas obras de justiça, elas são elas são linho finíssimo. As nossas vestes, quando a gente for morar na eternidade com Jesus, ela vai ser feita de linho finíssimo, que é as obras que a gente fez. Eu costumo brincar que dependendo do tanto que você serviu, o seu vestido vai ser pequeno. Porque as obras que nós fazemos para o Senhor, está sendo feita uma túnica para a gente, uma túnica branca de linho finíssimo. O linho finíssimo representa as obras do santo, e os linhos também representam a santidade. Então, quando a gente está servindo o Senhor e está abençoando vidas, porque Deus é sobre vida, gente. Eu sei que muita coisa é valiosa para a gente, e eu gosto de coisas boas, mas para Deus é vida, sabe? Eu sei que talvez a coisa mais importante para você, o bem mais importante que você tem hoje, possa fazer muita diferença para você. E Deus abençoa ele, envia anjos para cuidar, mas mais importante são vidas. E Ele quer que a gente acumule tesouros no céu. Eu gosto muito de falar sobre galardão, gosto mesmo. O motivo de eu servir, um dos maiores motivos, tá? É lógico que a gente é impelido pelo Espírito, o Espírito nos instrui, nos encoraja a tal, mas eu creio muito na recompensa. O que me motiva muito, o que me faz levantar de madrugada, me faz dormir tarde, e andar em fadigas algumas vezes, suportar pressões ministeriais, é a recompensa. Quando eu olho para a recompensa, quando eu percebo que está perto de Cristo, porque existe galardão, que é a recompensa que nós vamos receber, ele tem a ver com a proximidade que você vai ter com Cristo, o quanto você vai desfrutar de conhecê-lo e percebê-lo. E é mais extenso esse assunto, mas fica com esse ensinamento por hora. 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou às riquezas. Os olhos são a lâmpada do corpo. Por onde que vem a luz? Pelos olhos. E Jesus está falando que se
os olhos forem bons, o corpo é luminoso. Você sabia que aqui está falando sobre ganância? Os olhos maus é quando o olho é ganancioso, quando o olho quer mais do que deve, quando o olho, o famoso olho gordo, quando o olho olha para as coisas dos outros e deseja. Eu aprendi certa feita que a cobiça é o acúmulo, é o último mandamento, porque é o acúmulo de todos os outros mandamentos. A gente tem que tomar cuidado com a cobiça. Olhos maus é cobiça. Porque quando a gente cobiça, é aí que os nossos olhos, o nosso corpo está em trevas. Muita cobiça, muito desejo, muita vontade. Olhos muito abertos para o desejo. Aí contamina o corpo. E o Senhor fala que a gente não pode servir a dois senhores. Aqui, algumas versões vai estar escrito a Mamon, outras a riquezas. Mamon fala sobre as riquezas, fala sobre um Deus que se assenta no nosso coração, sobre a necessidade de querermos, de sermos poderosos, de querer dinheiro e começa a servir a riqueza e não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família. Não, mas eu vou alcançar. Aí cansa, fala, não, é porque eu quero comprar uma casa. Aí compra a casa. Aí, pois, quando compra a casa, não, eu quero esse imóvel, vai. A gente tem minha esposa fala muito sobre isso. O problema não é fazer uma coisa ou outra, o problema é a falta de equilíbrio. Minha esposa fala muito isso comigo, sempre falou. A questão é equilíbrio. O reino é um reino de equilíbrio. Então a gente deve buscar no Senhor, servir a dois senhores. Jesus Cristo é o Senhor, a gente diz, né? E servir ao Senhor é obedecer a sua palavra. E você vai perceber que a Bíblia ela fala sobre três senhores. Ela vai falar sobre o ventre, que é um senhor. O ventre é um senhor. As riquezas são um senhor. E Satanás também é um senhor. São três senhores apontados na Bíblia. Então fica ligado nisso daí. E para encerrar, a gente vai ler do versículo 25 ao 34, que fala sobre a solicitude da vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Lindo demais, lindo demais, lindo demais. Jesus vai falar que a gente não deve andar ansioso pela nossa vida. Existe uma escala de necessidades que o homem tem, e essa escala ela está apontada aqui. Antes dessa escala ser feita, Jesus falou que é beber, comer e vestir. O homem tem essa necessidade, são as maiores necessidades do homem: comer, beber e vestir. E Jesus disse que ele supre essas necessidades. E eu quero te perguntar, de coração, até mesmo no momento mais difícil da sua vida, você já ficou sem comer, beber e vestir? Você já passou necessidades de fome? Ah, pastor, mas eu já passei. Não, falando assim, ficar semana com fome, de ficar nu. Miséria, estou falando de miséria. Estou falando de situações que a gente contorna ali, não.
Sabe, o Senhor tem cuidado de ti. Eu posso olhar para a minha vida e pensar, eu não sei qual foi a última vez que eu comprei roupa. Não sei te dizer. Eu creio, assim, eu fiz uma compra só de 2 calças há um tempo atrás, há 3 anos atrás, mas fora isso, deve ter mais de 8 anos que eu não compro algo. E assim, eu não peço para ninguém não. O Senhor, Ele mesmo dá. Ele mesmo dá. E eu sei que alguns de vocês passam pela mesma situação. Sabe, e não é que eu não compro porque eu sou avarento, não. É porque eu tenho que tirar um monte de coisa do meu armário. Falando sobre vestir. E quantas vezes sobre comer. Sobre comer. Talvez você está ouvindo isso e você já está desafiado. Você está olhando para a sua geladeira e você fala assim, ih, mas tem pouco. Mas Deus faz. Deus faz. Sabe, o problema é que às vezes a gente não sabe glorificar no pão com ovo. Deus faz. Deus faz. E essa ansiedade, ela deve sair do nosso coração. E Jesus vai falando ali com os discípulos, com os judeus, que era para eles considerarem as aves do campo e considerarem as flores, os lírios do campo, os lírios do campo e as aves do céu. Porque se Deus alimenta a eles que não trabalham, que não fazem nada, Ele não faria o mesmo conosco. E ele menciona Salomão, que foi o rei mais rico de todo Israel, para mostrar o quanto que, se Deus está cuidando da natureza, Ele cuida de nós. E ele termina dizendo para a gente não se inquietar com o dia de amanhã. Uma pessoa que está falando para vocês é alguém que viveu 13 anos em ministério integral, em missão. Sei bem o que é o pão nosso de cada dia. Sei bem o que é o suprimento para um dia. E eu posso te dizer uma coisa. O Senhor nunca falha. Nunca falhou. Deus nunca falhou comigo. Nunca falhou. E eu posso dizer, Ele não vai falhar com você. Cada dia tem o seu mal. Cada dia tem a sua dificuldade. Não tenta vencer todos os dias em um dia, porque é um dia de cada vez. Amém? Vamos orar. Senhor, ensina-nos a ofertar conforme o Teu coração, sem tocar trombeta, mas ofertar, Senhor, por amar as pessoas. Ensina-nos, Senhor, a orar. Ensina-nos a santificar o Teu nome, Paizinho, e Te amar, Pai. Ensina-nos a Te amar, Pai. Queremos Te amar. Ensina-nos a ser família. Abba, Padre, ensina-nos a ser família. Ensina-nos, ó Deus, a ser família. Ensina-nos a ser um, Pai. Ensina-nos a santificar o Teu nome, a confiar que o pão que o Senhor nos dá para cada dia sempre virá, Deus. Ensina-nos, ó Deus, a jejuar, a ter fome e sede. Queremos, ó Deus, expressar fome e sede a Ti. Fome e sede a Ti, Senhor. Fome e sede pela Tua palavra, saudade. Senhor, nós queremos ter saudade do noivo, o jejum do noivo. Queremos jejuar porque temos saudade do noivo. O noivo nos foi tirado e nesse dia jejuaremos. Estamos aqui, Senhor. Recebe jejuns, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a negar a nossa carne, a matá-la, ó Deus. Em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos perdão por toda a ganância, por todo o acúmulo que temos feito, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos perdão, Senhor, pelo acúmulo de riquezas, ó Deus. Senhor, e talvez a minha mente até diga assim, mas eu não tenho tanta coisa. Mas nós acumulamos, ó Deus, todo mundo acumula algo, ó Deus. Então nós queremos, ó Deus, ser práticos, nos ajude a distribuir, Senhor, a compartilhar aquilo que temos. Pai, também te pedimos perdão porque muitas vezes temos 2 senhores. Muitas vezes a riqueza é o nosso Senhor. Ela milita, Senhor, ela tem concorrido no nosso coração. O desejo, Deus, de ter um nome, o desejo de ter expressão, Senhor. E para essa geração do YouTube, Deus, é tão mais difícil. Porque tanta gente jovem está com milhões, tanta gente, Senhor, com as suas fotos no Instagram, mas nos mostra, Senhor, onde está o verdadeiro tesouro.
nos mostra onde está a verdadeira riqueza, a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Fonte de água viva és tu, Senhor. Verdadeira comida, verdadeira bebida, fonte de águas vivas é tu, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que a gente não ande ansioso com o dia de amanhã, pois cada dia tem o seu mal. Senhor, eu não quero andar ansioso, eu não quero andar preocupado. Quero fazer a minha parte e confiar na tua parte. Senhor, eu quero levantar, trabalhar, ser diligente com os meus recursos, mas confiar que a multiplicação está nas tuas mãos. Confiar que o Senhor é quem abre portas, que o Senhor é a porta das ovelhas, que o Senhor cuida de mim, que o Senhor cuida da minha casa, cuida dos meus. Vai apresentando os seus familiares, vai apresentando a sua casa, os seus filhos, alguma conta que você tem, alguma situação. Senhor, obrigado porque você tem cuidado. Obrigado, Deus, porque coisas que eu pedi, Senhor, hoje eu tenho vivido, Deus. Obrigado porque outras que eu nem mesmo pedi, o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Yeshua, Yeshua, vem cavalgando sobre os montes, volta cantando sobre mim, me leva de volta pra casa, me leva de volta ao jardim, e ao voltares me acharás cantando o som que brota do jardim. E ao voltares me acharás cantando o som que brota dos jardins. Yeshua, Yeshua, e ao voltares me acharás cantando o som que brota dos jardins. E ao voltares me acharás cantando o som que brota do jardim. Que Deus abençoe sua vida. Deixe uma tarefa para você. Olha o seu guarda-roupa, olha a sua casa. Eu vou fazer isso também. E se há excessos, doe a alguém. Procure a ação, a justiça social da sua igreja e doe alimentos. Doe alguma coisa, doe vestimentas. Não acumule. Doe. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.